Olá, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e que estejam em perfeita saúde. Mais uma vez, aqui estou para mais uma abordagem acerca das Escrituras. E vamos continuar então a abordagem de Mateus, capítulo 24, né? O discurso escatológico de Jesus. Eu estou fazendo uma série de vídeos abordando esse capítulo, mas que, se não me falha a memória, nós já estamos, essa seria a terceira parte, né? Então, eu parei no versículo 29, né? Mateus capítulo 24, versículo 29. Então foi esse versículo que eu parei, né? Então, nós vamos fazer a continuação dessa nossa abordagem a Mateus 24. Novamente, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Essa é a Bíblia que eu vou estar fazendo uso nesse vídeo. Então, assim sendo, sem muitas delongas, né? Vamos então continuar a nossa abordagem do versículo onde paramos, né? Mateus 24, o versículo 29. Diz assim: logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Né? Então, esse versículo, nós já havia comentado ele. Né? Então, essa parte que fala sobre o escurecimento do sol, bem como a queda das estrelas, né? E os poderes dos céus sendo abalados, isso aqui nós no segundo vídeo, né, que fala, que tem o título de Mateus 24, Discurso Escatológico de Jesus, parte 2, naquele vídeo eu fiz um paralelo do que Jesus falou nessa passagem com Isaías 13, né, que isso aqui, que Jesus falou aqui, que Jesus mencionou, era uma linguagem de figura que os profetas eles usavam. Então, todas as vezes que os profetas, né, eles faziam uso dessa figura de linguagem, do sol se escurecendo e a lua não dando a sua claridade e as estrelas caindo do céu, eles queriam mostrar através disso que o caos iria se instalar. Então, eu fiz até um paralelo entre isso que Jesus falou aqui e o que Isaías falou. No caso, se vocês quiserem conferir, vocês vão lá no capítulo 13 de Isaías, e aí vocês vão ler todo o capítulo, e ali vocês vão ver que Isaías estava falando da sentença que iria cair sobre a Babilônia. E aí Isaías fala exatamente isso aqui que Jesus falou, né? Que quando a Babilônia ela caísse na mão do reino da Síria não, minto, do reino dos Médios e da Pérsia, Isaías faz uso dessa linguagem. Então, essa linguagem aqui quer dizer o quê? Caos, um cataclisma, né? Que no caso era uma nação vindo em juízo a outra, ou seja, Deus usava uma nação para trazer, para exercer o seu juízo, ele levantava uma nação para punir outra. No caso da Babilônia, Deus levantou os reis da Média e da Pérsia, que puniu a Babilônia. Agora aqui, quando Jesus usa essa mesma figura de linguagem, ele está querendo dizer o quê? Que uma nação foi levantada para punir Israel. No caso aqui, foi de quê? Jerusalém. Então, quem foi que Deus usou aqui? No caso aqui, em questão, a nação que estava sendo levada em questão aqui, em Mateus 24, era o Império Romano. O Império Romano na figura do general Tito. O general Tito ele foi filho do imperador Vespasiano. Então foi o general Tito quem comandou as legiões, certo? Onde eles ali fizeram todo o cerco a Jerusalém.
Então, o versículo 29, exatamente é isso que diz, né? Escurecimento de sol e de lua não é literal. Não é nada de algo cósmico que vai acontecer, não. Isso aqui é uma figura de linguagem que tem por finalidade dizer o quê? Que vai trazer o caos. O caos iria se instalar. Então, era isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Agora vamos ao versículo 30. O versículo 30... Só mais uma coisa que eu queria abordar no versículo 29, que é importante. Antes de nós irmos para o versículo 30, vamos para o 30, eu vou ler o 30. O versículo 30 diz o seguinte, veja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem sobre nuvens, vindo com poder e grande glória. Certo? Versículo 31. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos com os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esse versículo ele é bem difícil de explicar, ele não é fácil. Nós vamos ter que fazer aqui alguns paralelos, né? Porque lendo isso aqui, esse versículo aqui, ele na visão futurista, ele até parece ter sentido, né? Quando nós lemos isso aqui, lá, tá vendo? Isso aqui não se cumpriu, ou seja, Jesus não veio nas nuvens, ele não veio em glória, ele não veio com anjos, né? Então nós temos que ter muita calma a interpretar esse versículo. Só que primeiro, se você voltar no versículo 29, Mateus 24, versículo 29, olha o que diz o início. Logo após a tribulação daqueles dias, aí ele diz que o sol se escureceria, e a lua não daria sua claridade, e as estrelas cairiam do céu. Isso após o quê? Após a tribulação. Então, nós sabemos que o escurecimento do sol e da lua e das estrelas são o quê? Figuras de linguagem que iriam mostrar o caos. Então, logo após a tribulação, o caos se instalaria em Jerusalém. É isso que está dizendo aqui. Então, ou seja, logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz, né? O caos se instalaria. Então, agora nós temos que ver o seguinte. Se após a tribulação esse caos iria se instalar, primeiro, o que foi essa tribulação? Nós temos que entender primeiro o que foi e quando ela começou. Nós temos que ter esse entendimento. E o entendimento dessa passagem, ela está... Vamos voltar ao versículo 15, Mateus 24, versículo 15, só para nós entendermos em que momento se deu essa tribulação. O que foi essa tribulação e em que momento ela ocorreu. Mateus 24, versículo 15. Olha o que diz. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada num lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, olha esse nome, Judéia, não é mundo, Judéia, é um evento local. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. Aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Agora, por quê? Olha o versículo 21. Mateus 24, versículo 21. Olha o que diz. Pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Então, ou seja, naquele tempo
haverá grande tribulação. Que tempo? Ora, no tempo em que a abominação da desolação ela se instalasse no lugar santo. Bom, isso aqui então já é sabido que essa abominação da desolação ela é o exército romano. Isso aí tem explicação também no vídeo lá, o discurso escatológico de Jesus, parte 2, tá a explicação disso aqui. Então, essa abominação da desolação, ela é o exército romano. E no momento que esse exército romano se instalasse num lugar santo, um lugar santo aqui em questão é Jerusalém. Então, quando Jerusalém fosse cercada pelo exército romano, era o início da grande tribulação. Por quê? Porque ele diz que no exato momento em que a abominação da desolação ela se instala no lugar santo, esse era o momento dos discípulos, que eles estavam na Judéia, era o momento deles fugirem para os montes. Entende? Era o momento deles saírem de Jerusalém e fugirem. Né? E aí Jesus fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Você vê que é um evento judaico. Tudo voltado para Jerusalém. E aí ele fala, ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Que dias? Nos dias em que se deu o cerco. Nos dias em que o cerco a Jerusalém perdurou. Durante esses dias, quem estava dentro da cidade não poderia sair. Quem estava fora também não podia entrar. Então, houve o quê? Uma escassez para quem estava na cidade, dentro, porque não poderia sair. Se saísse, era morto. Então, nesse tempo, naquele tempo, ou seja, no tempo em que começou o cerco, haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Mas se aqueles dias do cerco a Jerusalém eles não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Então, o que acontece? A grande tribulação, ela é um evento que já ocorreu. Você vê que hoje aí o sistema religioso tem várias vertentes, né, com relação a isso. Uns falam que é pós-tribulacionista, outros falam que é pré, e fica essa salada teológica, né? Mas aqui, lendo com atenção, você percebe que a grande tribulação ela já é um evento que já está, já foi concluído. É um evento que já aconteceu, é passado. Ele se deu com o cerco a Jerusalém. Ele se deu o quê? Quando a abominação da desolação se instala no lugar santo. O lugar santo é Jerusalém e a abominação é os exércitos romanos. Quando os exércitos romanos começam a sitiar a cidade, aquilo era o início da grande tribulação. Certo? Agora, tendo isso em mente, de que a tribulação ela começa com o cerco a Jerusalém, aí você vê no versículo 29, ó, Mateus 24, versículo 29, olha o que diz. Logo após a tribulação daqueles dias, após a tribulação, no fim da tribulação, ou no fim do cerco. O que iria acontecer no fim do cerco? O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, era um momento em que o exército romano ele consegue adentrar na cidade, ou seja, é um momento em que eles conseguem derrubar os portões da cidade e avançam para dentro da cidade, devastando tudo. Esse momento era um momento em que o caos estava começando a se instalar. Entendeu? É o momento em que o sol se escurece e que a lua não dá a sua luz. Ou seja, é o quê? O caos tomando conta da cidade. Isso após o quê? A tribulação. Após o cerco. Só que eu preciso pesquisar na história, eu não vou dizer aqui, eu não sei mais ou menos quanto tempo durou esse cerco. Eu presumo que foi algo
em torno de 5 meses, porque a guerra mesmo entre judeus e romanos, ela começou em meados de 66. Né? Começou-se ali aquelas tensões. Mas o cerco mesmo a Jerusalém, acho que ele durou em média 5 meses. Foram 5 meses de opressão ali, em torno da cidade. Então, quando termina essa grande tribulação, que é o momento em que o exército romano consegue avançar para dentro da cidade, quando eles derrubam as muralhas da cidade, derrubam os portões, ali é o momento em que o sol se escurece. É o momento em que o caos estava se instalando em Jerusalém. Então, por isso que falam, logo após a tribulação daqueles dias, lá, o sol se escurece. E a lua, perdão, gente, e a lua não dá sua claridade. Entendeu? Era nesse momento. Então, agora, você avançando, né, quando o sol se escurece e a lua não dá sua claridade, olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra. Olha, eu gosto dessa versão porque fala tribos da terra. Na versão João Ferreira de Almeida, fala povos, né? Fala todas as nações. Mas aqui fala tribos. Uma referência às 12 tribos de Israel. Né? Mateus 24, versículo 30, olha lá. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, do Filho do Homem. Então, ou seja, o Filho do Homem, a vinda dele, ela se dá com o final da grande tribulação. Ou seja, com o fim do cerco a Jerusalém. Ocorrendo o fim do cerco, ocorre o quê? O momento em que o sol e a lua se escurecem, metaforicamente, certo? É o momento em que o caos começa a se espalhar em Jerusalém. E aí é o momento em que o sol e a lua e as estrelas se escurecem. No fim dessa grande tribulação, aparece o sinal do Filho do Homem. Né? É o momento em que ele vem em nuvens. Essa questão de vir em nuvens não é uma coisa literal também. Vir em nuvens quer dizer juízo. Ele vem para exercer o juízo. Entende? Isso está em Isaías. Isaías 19, versículo 1. Você vai ver lá, o Senhor, ele vem cavalgando numa nuvem em direção ao Egito. Né? Então, quando você vê Isaías falando isso, quer dizer que não era Deus que estava vindo numa nuvem literalmente. Não tem como imaginar isso de forma literal. Né? Deus vindo numa nuvem literalmente. Não. Era Deus vindo exercer o juízo rumo ao Egito. Só que aí, se você ler essa profecia em Ezequiel, acho que é capítulo 37, eu não sei bem ao certo, você vai ver lá que esse juízo ele se manifestou quando o rei da Babilônia destruiu o Egito. Quando Nabucodonosor exterminou com os egípcios. Então foi dessa forma que se exerceu o juízo de Deus. Por isso que Isaías usa essa figura de linguagem, de que Deus estava vindo numa nuvem. Então aqui é a mesma coisa. No final da grande tribulação, ocorre o quê? O sinal do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus, ele vem para exercer o juízo dele em nuvens. Então, lá. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo em nuvens com poder e grande glória. Era um momento o quê? Do juízo. O ápice do juízo, ele se deu com a derrubada do templo. A derrubada do templo, ela foi praticamente o ápice da vinda do Filho do Homem. Entendam isso. Agora vem o versículo 31. Esse versículo também é bastante polêmico. Olha, ele enviará os seus anjos, né? Que ao som da grande trombeta reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma até a outra extremidade do céu. Ele enviará os seus anjos, né? De uma a outra extremidade do céu, ao som da trombeta. Bom, vamos lá, vamos ter que
trabalhar um pouco aqui em cima desse versículo, porque esse versículo ele não é de fácil compreensão. Bom, o que nós entendemos até aqui é a tribulação, ela se iniciou com o cerco a Jerusalém, certo? No final da tribulação, nós vimos aqui, logo após a tribulação, é o escurecimento do sol e das estrelas, ou seja, o caos se instalando em Jerusalém quando o exército romano consegue adentrar a cidade. Certo? Agora pergunta, como que eu posso dizer que Jesus ainda não voltou, se aqui está dizendo que ele vem após a tribulação? Se nós sabemos que a tribulação foi o cerco a Jerusalém, ora, então quer dizer que a vinda dele não poderia ser algo daqui a 2000 anos? Não se tem uma pausa de 2000 anos aqui, gente. O assunto aqui é concatenado. Então, quando acontece o fim da grande tribulação, acontece a vinda do Filho do Homem. É o momento em que se dá o juízo. A vinda dele em nuvens é praticamente o ápice, que é o quê? A derrubada do templo. A derrubada do templo foi o último refúgio dos judeus, o ápice. O orgulho judaico caindo. E aí ele fala assim, diz o versículo 31, e ele enviará os seus anjos ao som da grande trombeta, os quais reunirão os seus eleitos. Bom, nós vamos ter que fazer um paralelo com Tessalonicenses. Nós temos que entender o que significa isso aqui. Esse som dessa grande trombeta, o que significa isso? Vamos lá em Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos fazer um paralelo para nós entendermos esse versículo 31, que é um versículo, esse versículo é de difícil compreensão. Nós temos que entender aqui, primeiramente, que no mesmo tempo em que estavam acontecendo coisas no mundo físico, estavam acontecendo coisas no mundo espiritual. Devemos ter isso em mente. Olha lá, esse versículo 31, quando fala que Jesus, que ele enviaria os seus anjos, que ao som da trombeta ele reuniria os seus eleitos, isso tem a ver com o que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Tem a ver com a ressurreição dos mortos. Vamos fazer um paralelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou fazer a leitura. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Não é? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morrem. Olha, então Paulo está dizendo que aqueles que estavam vivos por ocasião da vinda, não ia passar à frente daqueles que morreram. Quando o Senhor, dado ao sinal a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem ia ressuscitar primeiro? Os mortos. E aí Paulo fala o quê? Que nós, os vivos, não vamos preceder os que dormem. Né? Em seguida, nós, os que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Vamos entender isso aqui. Então, Paulo diz o seguinte, que aqueles que estavam vivos não iriam preceder os que dormem. O que isso quer dizer? Que a questão do arrebatamento, ela se daria para aqueles que estavam mortos. Aqueles que estavam mortos em Cristo iriam ressuscitar primeiro.
Por isso que Paulo fala que, de maneira nenhuma, nós vivos não vamos preceder os mortos. Então, o soar da trombeta, ele se deu para aqueles que já estavam mortos, aqueles que dormiam no Senhor. Os que estavam vivos, não. Por isso que Paulo fala que nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Mas seremos arrebatados quando? Quando o corpo físico fosse ao pó. Aí sim, ressuscitaria. Uma outra coisa que nós devemos ter em mente aqui é entendermos o aspecto que se deu essa ressurreição. Essa ressurreição que Paulo aborda aqui em Tessalonicenses, ela não se deu de modo físico. Não é uma ressurreição nos moldes físicos. Não se trata de corpos que vão sair dos túmulos. Não é disso que Paulo fala. É que em Tessalonicenses, Paulo está abordando a questão da ressurreição de uma maneira muito sucinta. Mas se você quiser entender, ter mais detalhes, você tem que ler todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler o versículo 44, 1 Coríntios, versículo 43, ó. Veja lá, versículo 44, 1 Coríntios 15, versículo 44, olha o que diz. Semeado o corpo físico, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo físico, há corpo espiritual. Então, era esse corpo espiritual que iria ressuscitar ao som da trombeta. Entende agora? Quando Jesus fala lá em Mateus que ele reuniria os seus ao som da trombeta, reuniria os seus dos quatro cantos da terra, e aqui você vê Paulo falando a mesma coisa, que os mortos, os vivos não iriam preceder os mortos, por quê? Porque os mortos, aqueles que morreram em Cristo, esse corpo espiritual estava aguardando o quê? No Hades. Então, quando essa trombeta soou na vinda do Senhor, esses corpos espirituais voltaram, ressuscitaram. E são esses corpos espirituais que irão desfrutar da vida eterna. É por isso que nós falamos que a vida eterna ela não é algo inerente dessa terra. Porque se a ressurreição ela se dará nos moldes físicos, nos moldes espirituais, sendo corpos espirituais que serão ressuscitados, esses corpos espirituais não vão poder viver mais nesse mundo físico. Eles ressuscitam, eles ressurgem, não mais para viver aqui nessa terra. Eles vão desfrutar a eternidade com Deus. Por isso que Paulo fala que, de maneira nenhuma, nós, os que estivermos vivos, vamos preceder os mortos, porque a trombeta soou para eles, para aqueles que já estavam mortos em Cristo. Agora, quando você volta lá para Mateus, agora você entende, ó. E ele enviará os seus anjos ao som da trombeta, lá, aos quais reunirão os seus eleitos. Quem eram esses eleitos? Os que já estavam em Cristo, os que morreram em Cristo. A trombeta soou para eles. Aqueles que estavam vivos, ninguém foi arrebatado. Então, quando falamos que a ressurreição ela se deu em 70, ela se deu nesses moldes. Corpos espirituais. Foram esses corpos que Jesus reivindicou no dia da sua vinda. Por isso que ele fala de uma outra extremidade. Agora, versículo 32. Aprender a parábola da figueira. Quando o seu ramo torna-se tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Eles falam que essa questão da figueira aqui é o Estado de Israel, que ressurgiu lá em 1948, usam toda essa manobra teológica, né? Mas aqui Jesus está usando a figueira como um exemplo. Como a figueira. Vamos pegar um céu. Quando vocês olham o céu nublado, vocês logo veem que vai chover. Ele poderia ter usado o exemplo do céu, mas aqui, no caso, ele usou o exemplo da figueira. Ele tomou a figueira como exemplo.
né? Ele diz, ó, quando vocês veem a figueira florescendo, vocês sabem o quê? Que está próximo o verão, não é isso? Ah lá, da mesma forma também vós, quando virdes, olha aí, vós quando virdes, ele está falando com quem aqui? Ele não está falando com os discípulos? Então, quando os discípulos virem, quando eles virdes, vós quando virdes, todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, olha lá. Alguns discípulos estariam vivos, estariam vivenciando isso aqui. Então, isso aqui não é algo que eu posso trazer para os nossos dias, para a nossa geração. E agora vem o versículo que praticamente é uma espinha, né, no sapato do sistema religioso, que é o versículo 34, que ele diz, ó, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Pronto. Ele encerra o discurso dizendo isso. Então, tudo aquilo que nós lemos, vamos enumerar os acontecimentos. Fome, pestes, surgimento de falsos profetas, o escurecimento do sol e da lua e a vinda dele nas nuvens, né? Bem como o ajuntamento, os anjos ajuntando os seus eleitos, que nós sabemos que eram aqueles que morreram em Cristo. Todos esses acontecimentos, eles deveriam ocorrer dentro daquela geração. Ele disse que daquela geração não passaria. Então, assim sendo, não tem como a gente trazer a vinda do Filho do Homem para os nossos dias. Versículo 35. Ó. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aí. Passar o céu e a terra aqui não é no sentido de acabar. Os céus e a terra, porque ele disse o quê? Que daquela geração não poderia passar. Céus e terra que passam aqui são gerações. Ou seja, as gerações vão continuar a existir. O mundo vai seguir sua história. Mas dessa geração, o que ele falou não poderia passar. Teria que se cumprir ali. Se não se cumprisse ali, naquela geração, Jesus seria o quê? Um mentiroso. Mas ele não é um mentiroso. Tudo aquilo que ele disse até aqui, ele encerrando, né, o discurso dele, ele disse que daquela geração não passaria. E de fato não passou, gente. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui. Você vê que foram 33 minutos, né? Eu procurei ser o mais sucinto possível, mas esse assunto aqui é muito difícil de se explicar com poucas palavras, né? Pode até ser que numa outra ocasião eu venha pegar esses versículos mais assim de forma mais isolada e tentar explicar com mais calma, né? Comparando com o que Paulo disse em Tessalonicenses. Bom, eu espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha sido aí coerente, se vocês entenderam tudo que foi exposto aqui, eu peço aí que deixem um like, deixem um joinha. Se você não gostou, deixe o seu dislike, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Tenham todos aí uma excelente semana. E lembre-se, você já é abençoado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.